E aí pessoal, beleza? Vamos com mais um vídeo aí. Dessa vez nós vamos aprender agora a fazer uma condição que é muito usada no Excel, né? Aí tem uma maneira mais básica de fazer isso, que é o que nós vamos fazer. Aí existem as maneiras mais complexas, né, para utilizar esse tipo de função aqui no Excel. Que no caso, trata-se da função C, tá? É uma função que traz uma condição. Nós vamos fazer uma comparação. Se tal valor for um determinado número, a gente vai ter um resultado. Se uma sequência de número der um determinado valor, vai ter algum resultado. Então, esse comando C é muito utilizado aqui no Excel, tá bom? Então, nós vamos aprender a mexer com ele. Eu vou abrir aqui uma guia, né, guia 3 da planilha, né, a planilha 3. Nós vamos trabalhar com alguns números aqui, tá bom? Suponhamos, pessoal, que eu tenho aqui, ó, eu vou colocar aqui, aliás, nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4, tá? Vamos lá, vocês já vão entender o que eu vou fazer aqui. Suponhamos que o aluno tirou aqui na primeira nota, tirou 5, na segunda 6, na terceira ele tirou 7 e na última ele tirou 8, tá? Seriam as notas dele dentro dos bimestres aí, né, do período de aula, ou seja qual for o período, tá? Então, nós vamos usar aquela condição C e nós vamos usar esses números aqui. Só que antes da gente utilizar esses números, tá, eu vou mostrar para vocês a condição C feita aqui de maneira manual, tá? Sem utilizar nada da planilha, só para você entender como é que funciona. Eu vou ampliar aqui as nossas células para ficar mais fácil para enxergar, tá? Então vamos lá. A condição C é o seguinte, ó. Se eu vou fazer uma fórmula bem básica aqui, ó. Se 5 for maior do que 1, eu tenho que, aí eu coloco o ponto vírgula. Observe que ele já mostra aqui, ó, como trabalhar com esse comando C, tá? É o teste lógico, é a conta que eu quero fazer e o valor que ele vai retornar entre ponto e vírgula. Então ele vai retornar, esse primeiro valor vai ser um valor verdadeiro, aquilo que eu quero confirmar, e o segundo valor vai ser um valor falso. Então, se 5 é maior que 1, eu vou retornar um valor. Vamos supor que eu quero retornar um texto, aí eu tenho que colocar entre aspas, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, verdadeiro. Ok? Aí, ponto e vírgula. O segundo valor, se 5 não for maior do que 1, ele vai retornar falso. Tá? Ok, pessoal? Então vamos ver. Ah lá, ele retornou verdadeiro. Por quê? Porque 5 é maior que 1. Suponhamos então que eu altere isso aqui. Ó. Se o 5 for maior do que 10, é verdadeiro. Senão ele vai ser falso. É lógico que vai ser falso, né, pessoal? Porque 10 é menor do que 5 é menor do que 10. Então, nesse caso, a condição C, ela analisou essa conta e ele retornou um dos dois valores. Se o 5 for maior do que 10, ele ia retornar verdadeiro. Se 5 fosse menor do que 10, ele retorna falso, que foi o que aconteceu no caso. Ele retornou falso, tá? Então isso aqui serve para você comparar muitas coisas aí na sua planilha. De repente você quer fazer uma análise, você quer fazer um filtro. Por exemplo, eu poderia retornar aqui, simplesmente eu poderia retornar número. Ó. Poderia retornar 1 se caso fosse verdadeiro e o 0 se fosse falso, tá? No caso ele está retornando 0, porque é uma condição falsa. Deixa eu centralizar. É uma condição falsa, tá? Então 5, se 5 for maior do que 2, aí sim ele vai retornar 1. Retornou 1, ok? Então vamos lá. Então essa condição se, ela faz uma comparação e depois ela retorna dois valores. O primeiro valor que ele retorna, seja em texto, seja em número, ele vai retornar se essa primeira condição, essa conta, ela for verdadeira. Tá? Se for um teste lógico verdadeiro, se for um teste lógico falso, ele vai retornar esse segundo valor aqui. Beleza? Então olha só que legal, ó. Eu posso também fazer o seguinte, ó, vou apagar aqui, vou colocar a condição C e vou selecionar esses números que nós colocamos aqui, ó. Se o intervalo de B2 a B5 for maior do que
5, eu vou retornar aprovado. Aliás, sem colocar entre parênteses. Aprovado. Se for falso essa afirmação, ele vai retornar reprovado. Reprovado. Ok? Então, só que acontece, observe que ele retornou um valor, mas o que acontece? Quando eu coloco a condição C e coloco o intervalo de valores, eu preciso colocar esse intervalo de valores entre parênteses também. Tá? Então, aqui eu vou ter esse valor entre parênteses, ó, reprovado. Então, se de B2 a B5 for maior do que 5, ele tem que aparecer aprovado. Se for menor, vai aparecer reprovado. Suponhamos que aqui eu coloque 15, tá? Só para a gente brincar aqui, ó. Ele mostra aprovado, porque a soma desses valores, ele dá 36, tá? No caso aqui, se a condição for maior do que 5, ele vai retornar aprovado, ok? Então é assim que funciona. Eu posso também trabalhar com uma célula apenas, ó. Aí nesse caso eu não preciso colocar entre parênteses. Se B2 for maior do que 5, ele vai ser aprovado, senão vai ser reprovado. No caso, o B2 é maior do que 5, então vai aparecer o aprovado. Beleza? Então, nesse caso, eu não preciso pôr esse intervalo de células entre parênteses, porque eu estou usando um valor só. Então, eu posso brincar com isso aqui. Ó. Eu posso colocar aqui 4, ele vai mostrar reprovado. Eu posso colocar 5, reprovado. Eu posso colocar 20, e ele vai mostrar aprovado, porque é maior do que 5. Tá bom? Aí tem um negócio também bacana aqui, ó. Eu posso calcular a média. Se a média do que deste intervalo for maior ou igual a 7, a pessoa está aprovada, senão ela está reprovada. No caso aqui, ele está aprovado por quê? Está 20, né? Então vamos colocar tudo 7, ó. Suponhamos que ele tirou todas as notas, tirou 7. Ele vai estar aprovado. Por quê? Porque a média é 7. Olha aqui embaixo, ó. A média é 7. Tá? Suponhamos então que aqui ele tenha tirado 5, aqui ele tenha tirado 4. E aqui ele tenha tirado 5 também. Observe o que vai acontecer. Reprovado, né? Certo? Por quê? Porque a média disso aqui deu 5,25. Então ele está reprovado. Porque a minha condição é o quê? Se a média deste intervalo for maior ou igual a 7, o camarada está aprovado, senão ele está reprovado. Então, observe de novo. Se eu colocar aqui, o cara tirou 8, depois tirou 7, depois tirou 6, depois tirou 9, ele vai estar aprovado, ok? Se ele tirou tudo 2, reprovado. Então, a minha condição, o C, ele serve para analisar uma operação lógica e retornar um valor que você espera, tá? Sendo ele verdadeiro ou falso. Este valor, tá? Então, se o valor dessa fórmula que você coloca aqui for verdadeiro, ele retorna esse primeiro valor. Se for falso, ele retorna esse segundo valor. Então, essa condição, essa função C, é muito utilizado no Excel, tá? Talvez de cara assim, você às vezes não vai usar de primeiro para fazer umas planilhas mais simples. Mas quando é uma planilha grande, você precisa comparar, ou quando precisa deixar a fórmula pronta, como por exemplo nesse negócio da média aí, de notas e tal, então essa fórmula já fica pronta, à medida que você vai colocando as notas, ele já vai fazendo a conta para você. Então, recapitulando, pessoal, a função C, que também vem depois do sinal de igual, e colocado entre parênteses, ele faz uma função lógica, pode ser qualquer conta matemática, ou qualquer tipo de operação lógica, tá? Comparando se é maior ou menor, se é igual, se é igual a outra célula. Por exemplo, ó, vamos colocar aqui, ó, vamos colocar outra célula, vamos colocar aqui 7 também, tá? Então, vamos lá, se a média do intervalo que nós estamos vendo aqui, ele for igual, maior ou igual a esta célula, ele vai fazer a mesma coisa, ó. Tá bom? Então isso aqui pode ser a minha média, ó. Eu posso determinar a minha média e verificar se o cara está aprovado ou não. Por exemplo, ele tirou tudo 7, ó. Ele está aprovado. Mas se de repente eu mudar a minha média para 8, observe só, ele passa a estar reprovado.
porque ele está fazendo uma comparação dessa média com este valor aqui, que é o valor da célula F2, certo? Então, olha só, ele fez uma comparação lógica. Média do intervalo do B2 ao B5 maior ou igual à célula F2. Aí eu retorno o valor verdadeiro ou o valor falso, conforme a determinação que eu coloquei aqui. Tá? Eu posso colocar qualquer coisa aqui, pessoal, qualquer palavra. Posso colocar um ok, posso colocar aqui ó, ruim, né? Lá, ó. E por aí vai. Ó. Tá? Então suponhamos agora que ele tirou 8 em tudo, ou 9, né? Algo que seja maior aí do que aqui dá um resultado maior que a média, ele vai estar ok. Tá? Então a segunda condição é o verdadeiro, que no caso aqui seria o aprovado, né? E a segunda condição seria o reprovado. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Então é muito simples, ó. Então aqui a primeira coisa é a função que eu quero, a função lógica, né, o valor lógico que eu quero calcular, o cálculo que eu vou fazer. Se esse cálculo der o resultado da minha comparação, né, no caso aqui, que ele é maior ou igual a F2, retorna a condição verdadeira ou retorna a condição falsa. Beleza? Então dessa forma nós conseguimos aí fazer essa função funcionar beleza dentro do nosso Excel, ok? Tem uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui agora, que é o seguinte, ó, como arrastar fórmula, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, vou apagar isso aqui, vou apagar isso aqui também. Vou colocar aqui outra nota, tá? 7, 6. Na verdade, para a gente fazer a fórmula usando os números aqui, tá? Então vou colocar um sinal de igual aqui e vou simplesmente somar esse valor mais este valor, tá? Observe que aqui, ó, o B2 mais o C2 vai dar 15, ok? Agora eu quero fazer essa mesma fórmula de mais nessas outras linhas aqui. O que eu posso fazer então? Eu posso simplesmente arrastar essa fórmula para baixo e ela vai seguir a mesma linha de raciocínio que eu usei nessa conta aqui. Ele vai transmitir aqui para a célula de baixo. Então como que eu faço isso? Eu venho aqui no cantinho da célula e coloco o mouse até virar uma cruzinha, ó. Ó, até virar uma cruzinha mais fininha, né? Olha lá. Eu clico e seguro, depois eu arrasto ele para baixo até a última célula que eu quero. Então ele fez a mesma conta. Ah, observe aqui, ó, B2 mais C2, que é dessa linha aqui, ó, B2 e C2. Se você observar na de baixo, ó, vou dar um F2 e mostrar para vocês. Ele está calculando o B3 e o C3. Aqui ele está calculando o B4 e o C4. Aqui ele está calculando o B5 e a célula C5. Observe que ele foi incrementando, né? Conforme eu fui arrastando, esse valor da célula aqui, o 2, ele foi incrementando mais uma célula. Então foi virando de B2 passou para B3, depois B4 e o B5, assim como a célula C também, né? C2, C3, C4 e C5. E isso ele faria se tivesse números aqui, né? Se tivesse muitos números aqui, ele ia fazer a mesma coisa, ó. Ele ia incrementando o valor a linha da célula, ó. Certo? B5, B6, B7, C7, B9 e C9. Então dessa forma também eu consigo arrastar as minhas fórmulas aí para as linhas de baixo. Ok, pessoal? Isso aqui vale para qualquer conta matemática. Se eu for arrastar, ele vai seguindo a fórmula, incrementando os valores numéricos, tá bom? Então, outra coisa, mais um detalhezinho. Vou apagar isso aqui e vou fazer mais uma coisa. Suponhamos que aqui seja um valor fixo, tá? Valor fixo de 5, tá? Tá, então aí eu quero fazer uma conta aqui agora, ó. Vai ser B5, aliás, F2 mais B2 mais C7. C2, aliás. Ok? Então vai dar 20. Observe que se eu for arrastar agora isso aqui, ó, ele vai somar o F3, ó, e o F3 aqui não tem valor nenhum. Aqui ele vai somar o F4, também não tem valor nenhum. Aqui ele vai somar o F5 e não tem valor nenhum. E assim por diante. Então como que eu faço para ele manter esse 5 aqui?
Olha só que interessante, pessoal. Então, na célula onde está o valor fixo, do qual é o único valor que eu tenho, e esse 5 ele tem que se manter em toda a minha extensão da planilha, eu simplesmente, entre o F2, eu coloco aqui o sinal dólar, ok? Ó, observe que agora ele não vai mudar mais, ó. Ele sempre vai considerar o F2, ó. Porque eu coloquei o sinal de dólar entre o F e o 2. Então isso aqui vai permanecer em todas as células que eu arrastei a fórmula, ó. Então ele sempre vai estar usando esse número 5 aqui do F2. Beleza? E assim por diante. Tá, pessoal? Então isso aqui é uma forma da gente fazer, então uma célula e se estender para nossa planilha sem maior esforço, tá? Eu posso também simplesmente clicar, dar um duplo clique aqui no cantinho e ele já vai jogar para baixo a mesma forma em todas as células abaixo, ó, mantendo sempre o padrão lá de incrementar, né, B3, B4 e C4, porém mantendo fixo o F2, que é esse valor que está aqui. Então observe agora que se eu mudar esse valor, ele vai mudar os valores de todas onde está a fórmula que está mencionando o F2. Tá? Então no caso aqui eu vou pôr 6, observe que todos os números aqui dessa coluna vão mudar, certo? Por quê? Porque esse valor fixo ele se manteve em todas as fórmulas que eu arrastei. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Fique aí ligado então na próxima aula e até mais. Abraço!